Então vamos lá continuar este podcast e vamos então arrancar para o Congo. E em vez de eu estar a dar aquela grande volta exaustiva que eu dou sempre para rematar um assunto, vamos fazer ao contrário. Desta vez vamos começar a discutir o Congo pelo fim. Ou seja, o porquê, para já, vamos lá definir a República Democrática do Congo. Eu riscava a República, apagava o Democrático, eu vou-lhe chamar só simplesmente aquela região explorada chamada o Congo, que pelos sinónimos que metem antes, não respeita qualquer tipo de eleição que foi esta, que não vai ser nada transparente, como eu vou mostrar. A ver com algum tipo de república ou democracia chamada o Congo, mas se não mais um estado de escravidão e servitude em relação aos recursos manipulados por estes grandes mercados que não interessa a cor que tenham, interessa ao que tu tens no teu território para seres explorado em prol do qual tu consegues produzir, como nós com o nosso turismo e mão de obra e escravatura, como eles com os recursos que realmente até proporcionam ter aqui um telemóvel na mão. Vamos começar pelo fim. E o que é que eu chamo o fim? O que interessa, no fundo, em relação a o que toda a gente aprendeu com estas eleições, que a história ainda não acabou, ironicamente, mas foi uma notícia pré-natal, pós-natal, até, e agora, tipo, pronto, passou para baixo do tapete. O porquê que existe a limpeza, e vamos agradecer ao Congo, não termos levado com aquela propaganda constante da Unicef na Somália, porque não dá para resolver o problema por mais postais que a gente compre. Porque estamos a financiar organizações não governamentais e humanitárias com a sua fuga ao fisco que não estão a resolver o problema, porque o problema é mais grave do que isso. O problema é a nossa complacência devido à manipulação que existe, porque quem está atento sabe o problema. E depois quando a gente se queixa do problema, como ele é posto no nosso território, digamos assim, um gajo é que é o racista e o xenófobo e o gajo de... Ok. Então vamos começar pelo fim. O que é que interessa afinal? Não, antes de começarmos pelo fim, vou-vos passar um clipe para mandar fora. É que eu tenho mais de 70 e tal clipes. Eu quero rematar estes podcasts, porque isto é de passagem de ano e quero começar do zero, porque acumulei coisa a mais. Não é por preguiça, é mesmo por falta de tempo. Vamos começar com a importância que o mundo tem em relação à África, em termos geopolíticos e governamentais, e depois a empatia que nos pedem em até o nome das mudanças climatéricas. Vamos ouvir um clipe genérico sobre o que o Ocidente está cagando para a África. Genérico. Podia, daqui a uma semana há outro, a semana passada havia outro. Genérico. In news from Africa, President Trump's National Security Advisor John Bolton has called on Morocco to finally hold a referendum in the occupied Western Sahara. Morocco has occupied Western Sahara since 1975. No other country in the world recognizes its sovereignty over the territory. In 1991, the UN promised Sahrawis a referendum on self-determination. Since then, Morocco's blocked attempts to organize the vote. Bolton spoke Thursday at the Heritage Foundation. All we want to do is hold a referendum for 70,000 voters. It's 27 years later. The status of the territory is still unresolved. I've gotten to know the Sahrawi people. I have enormous respect for them. I have enormous respect for the government and people of Morocco and Algeria. Is there not a way to resolve this? National Security Advisor John Bolton's comments came a week after Morocco and the Western Saharan Liberation Movement, known as the Polisario Front, held their first direct talks in 6 years. The two sides agreed to continue negotiations in the coming months. UN Envoy Horst Kohler said, quote, "A peaceful solution to this conflict is possible," unquote. Over the past 4 decades, thousands of Western Sahara's indigenous people, the Sahrawi, have been tortured, imprisoned, killed, and disappeared while resisting the Moroccan occupation. Who gives a shit? Quem é que quer saber? Não é a primeira vez que eu passo um clipe sobre esta região. Ninguém quer saber. Marrocos, nem é dos países que eu menos simpatizo do Médio Oriente, ou tipo, o islâmico, mas, e ao mesmo tempo, voilà. Que se lixe. O que é que eles têm a oferecer? Têm alguma coisa a oferecer. O território estar a ser controlado por quem? É sempre o exercício da fragmentação por território.
Para comprar os recursos pelo preço mais barato não interessa. E quando nós falamos no preço mais barato, temos que falar no Congo. Eu não lhe vou chamar os outros nomes. Eles não merecem. O Congo. O Congo. O que é que se passa no Congo? Que é um governo com 17 anos em que o sucessor do ditador, após ter adiado as eleições tanto tempo, foi arranjar um representante que já trabalhou para a ExxonMobil e levou com uma bala de borracha nos cornos e é risco, nem uma... Mais uma vez a perpetuar, mas as regiões que realmente interessam nos recursos têm boicotado a coisa, mas isso pouco interessa. Mas o que é que isso interessa? Porque os recursos, neste momento, o mais importante até, desde o momento da exploração de diamantes, em que braços de pessoas são cortadas para chantagear as crianças que podem mergulhar nos buracos para trazer dentro do minério artesanal, como a indústria chama dos iPhones, da Apple, a tentarem levar o assunto de uma maneira muito pitoresca, como o advogado do marketing estivesse junto num mundo a arranjar um manifesto. Vamos começar então pelo fim. Como é que é sanitado este conflito todo e esta confusão toda, que eu vou já falar a seguir? Como é que transparece aos olhos do mundo para a complacência continuar a acontecer naquela região? Tech companies around the world are trying to clean up the way they source cobalt, a key ingredient in batteries for smartphones, laptops, and electric cars. But conditions remain hazardous in the Democratic Republic of Congo, which is where about 2/3 of the world's cobalt is mined. We traveled to Kolwezi, the cobalt boom town of Congo. Já ouvimos, 2/3 do cobalto é extraído por mão de obra infantil com falta de segurança e etc., para também alimentar os nossos carros elétricos, para nós conscientemente, segundo aquela eurodeputada belga, que nem sequer uma palhinha permite nas nossas mesas a curto prazo, estarmos aqui a perpetuar aquela religião que o Al Gore disse que em 2010 nem sequer havia a Amazónia. Mas vamos continuar a forma sanitada como a indústria consegue vender este conflito, este genocídio autêntico que está a acontecer. E os liberais na Europa nada fazem para o combater, até vão buscar o último modelo que basicamente jorra sangue das nossas baterias dos smartphones ou iPhones, ou seja lá o que vocês quiserem, o carro elétrico. E no fundo andamos aqui empinados moralmente e não queremos estes refugiados porque nem todos compilam o dinheiro para participarem neste sistema de tráfico humano têm, digamos, as intenções mais genuínas no seu coração para realmente procurar uma nova vida, como todos nós já sabemos. These guys are climbing into these holes, straddling railroad ties and hauling up tons of cobalt with makeshift rope and no proper safety equipment or support whatsoever. In January 2016, a human rights report alerted the world to how cobalt is often dug up by hand under unsafe, sometimes deadly conditions by subsistence miners, including children. Pressure began mounting on the businesses that use the metal. Reparem a musiquinha de fundo. Já falaram de crianças. Isto chama-se extração de minério artesanal para a grande indústria. Their products, since even suppliers that mine cobalt industrially often buy ore from so-called artisanal miners, also known by the French word creuseur. Mineiros artesanais. Espetáculo. Mas por baixo de qual radar é que isto acontece? Porque dá-me cá a sensação que os nossos apontados autoproclamados, como dizem, fascistas, sem hipótese de bigode a Hitler, preocupamos-nos um bocado mais, se calhar, com estas merdas, ou só eu. De qualquer maneira, interessa saber, porque aqui também está uma justificação para perpetuar este racismo da divisão, que não está a ser produtivo para a raça que realmente está a perder a sua coesão em termos de evolução e progresso humano. Porque aqui tem que ser... Há aqui uma parte que toda a gente tem que apontar. É o hipócrita do outro e o hipócrita da outra parte. Mas lá está. Aqui existe um interesse ganancioso que, mais uma vez, eu continuo a dizer. Aqui a cor é o verde. Verde do dinheiro. E quem anda a praticar o xenofobismo verdiano, todas as outras raças que se dividem só ficam a perder. Eu não estou a dizer venham para aqui a correr e a saltar. Eu estou a dizer é que isto são assuntos
muito complexos. E isto do Congo é espetacular. Ora, temos uma área isolada pelo ébola. Este ébola 2.0, inventado num laboratório qualquer que despejou o seu lixo no rio, e a área está isolada. E então, o que é que nós vamos fazer num país pobre que utiliza crianças para descerem com cordas artesanais, para fazer o seu minério artesanal, para nós termos estes gadgets na palma das nossas mãos? Todos nós nos países ocidentais, escolham a cor. Todos nós usamos esta merda. 2/3. Já nem estamos a falar naquela prova que o homem tem que sempre atribuir a uma mulher em prova de seu amor um diamante de sangue. Nem estamos a falar do ouro, estamos a falar do cobalto. E também existe uma fatia no Afeganistão. Mas 2/3 vem daqui. Os nossos gadgets, o nosso futuro. Vem daqui. Ninguém se preocupa com nada desta merda. A cobertura é absolutamente... Enfim, fica muito aquém. Então vamos... Além da área estar assolada pela doença do ébola 2.0, muito mal explicada, não é assim que a estirpe originalmente se propaga, não é algo que seja passivo de ser noticiado quando o campeonato abranda ou qualquer coisa do género. Não, isto é muito sério. Muito sério. E não só é sério na área que não é noticiada, como muitos refugiados vêm de lá para cá. Sério! Qualquer perspectiva política que a gente queira adotar, nem que estejamos ao lado da Catarina Martins a dizer venham, mais motores para as barcaças ilegais para chegarem mais rápido, nada, vens com ébola de lá, espera aí. Que até a Catarina Martins vai receber a sua bela reforma da Segurança Social e precisa de trabalhadores com saúde para sustentar a hipocrisia dela, que ela sabe que o pratica. Por isso, espera aí. Isto é um assunto sério para todas as vertentes ilusoriamente que estejam posicionadas numa gaveta política qualquer. Mas isto não é discutido. A única coisa que eu notei que foi discutida em Portugal foi que os inspectores, para monitorizar o quão democráticas as eleições foram ou não, porque não foram proibidos de entrar. Por isso nem sequer nós temos da parte dos nossos manipuladores no Ocidente ou no o aval das eleições também passa ao lado. Não nos vamos pôr a fazer sanções como fazem com o Irão publicamente e depois contornam por baixo da mesa sistemas de financiamento e troca económica de recursos para continuarem a fazer business as usual e nós aqui armados em parvos. Foi a única coisa que eu vi, porque eu vejo pouca televisão, eu admito, é que os inspectores não puderam entrar. Ok, e não puderam entrar porquê? Por várias razões. Portanto, para já, alguém meteu o dedo economicamente na região. E ao fim de 17 anos, quando conseguiram fazer uma eleição pseudo-democrática, e nós vamos ouvir os clipes do porquê, usaram máquinas eletrónicas de voto, que além de todas as falhas que podem ser altamente apontadas em termos de algoritmos e código e manipulação do próprio resultado, porque podem estar predestinadas a dar o resultado que lhes é exigido, a própria população, por ser um pouco mais não tão sofisticada em relação à tecnologia como no Ocidente, que deposita até fé a mais, não deu a credibilidade certa. O mesmo defeito que eles tiveram em termos, a gente não acredita nas máquinas, nós temos o defeito no Ocidente de acreditarmos demais nas máquinas. Por isso, a crítica aqui, para mim, fica dividida. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas as máquinas têm duas vertentes nestas eleições que houveram no Congo, que não chegaram a nenhuma conclusão, porque as 3 maiores regiões continuam por votar em meados de março ou maio, que é onde estão os recursos que interessam. Daí ter havido estes distúrbios numa república risca, democrática, corta do Congo. É isso que a gente lhes vai chamar, o Congo. Pronto? Para a discussão mais vale. Ora bem, alguém implementou as máquinas de voto num país
assolado de ébola, segundo dizem, em que o dedo de alguém contaminado no ecrã do próximo que vai votar é muito má ideia, vamos tirar isso do caminho em termos sépticos, em termos de higiene. Um país com uma doença altamente contagiosa anda a votar num ecrã em comum em touchscreen. Mas, obviamente, como eles são estão no outro lado do espectro tecnológico, a máquina foi inventada para... Vejam bem se isto não é qualquer coisa que faça o contorno financeiro de alguém que está a monetizar, a tirar lucro de um sistema eleitoral teoricamente democrático, quando ninguém consegue assistir, apesar dos próprios inspectores, sejam aqueles suspeitos do costume que a gente também não acredita. Votam numa máquina eletrónica que imprime um talão. E o talão é o boletim de voto. E depois o que aconteceu aos boletins de voto. Então vamos começar pelo princípio. Eu já perdi um bocado a cronologia ao monte de clipes que eu tenho aqui. No meio desta confusão toda, eu vou-vos passar clipes a ver se isto não vai de encontro ao que eu estou para aqui a dizer. Além da população não gostar da máquina, a máquina não deixa de imprimir um talão e os próprios talões, por mais genuínos que sejam, foram destruídos num processo democrático sem monitorização a nível do critério que o globo funciona sobre. Sanções menores do que estas já provocaram atos de guerra, mas devido aos recursos, isto foi tudo varrido para baixo do tapete, por isso isto não passa de um modelo de hipocrisia dantesco que eu vos vou passar então. Vamos começar pelo princípio então. We are entering the world of Ebola, where no faint heart dares tread. It is a world of pain and pity. With our camera carried by their medical team, and through layers of latex and protective plastic, MSF offers as best it can a human touch and care for the desperately ill. It is a highly contagious virus that can strip its victims of dignity. Some arrive already so consumed by Ebola that it might be too late to save them. Doctors are trying experimental drugs, untested in clinical trials because there's no alternative. Still, the death rate is more than 50%. The world has never been better prepared and armed with a battery of new drugs, better equipped to combat this disease. And yet Ebola continues to confound every prediction and every projection. Since August, this outbreak has rolled through the jungles of northeast Congo and has now arrived in Butembo, a ramshackle city of 1 million people. E pronto, além da quantidade de pessoas, o assolamento que existe no ébola, mas mesmo assim, aparentemente parece que foi boa ideia. Vamos fazer máquinas em que toda a gente toca em comum e permite que a doença se propague, ou será que isto é só uma manobra qualquer de distração? Mas independentemente disso, vamos seguir à frente, vamos deixar os clipes falarem por mim. The first pictures of a burning Election Commission warehouse in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo. Inside were voting materials destined for centres throughout the city ahead of presidential elections on December 23rd. It started at about 2 o'clock in the morning local time. An estimated 7,000 voting machines were destroyed. Ora, 7.000 máquinas de voto foram incendiadas. Mais uma vez, pode ser superstição, por até haver gente mais inteligente que se calhar aqui no Ocidente a saber exatamente o que podia ser perpetrado através da tecnologia que vem embutida naquelas máquinas, que é muito fácil manipulá-las. Mas vamos continuar os clipes que falem por mim. We are deeply concerned by the Election Commission's insistence on using an electronic voting system that has never been used in the DRC. Our understanding is that the Commission has never even tested this electronic voting system in the DRC, but plans to deploy this technology for the first time on Election Day. It should go without saying that employing an unfamiliar technology for the first time during a crucial election is an enormous risk.
It has the potential to seriously undermine the credibility of elections that so many have worked hard to see have happen. These elections must be held by paper ballots, so there is no question by the Congolese people about the results. The U.S. has no appetite to support an electronic voting system. Os Estados Unidos já vêm aqui à baila. Tenham calma, porque tal como nós ouvimos, a começar do fim para o princípio, uma grande empresa, aquele clipe das minas artesanais, do cobalto artesanal, aquilo é da iPhone, é da Apple, é uma empresa americana. E no fim, que não vai ser o princípio, nós vamos ouvir, obviamente, o que vai ser óbvio em relação ao que aconteceu aqui e foi suprimido nos mídias. E onde é que estão os liberais a refilarem? Porque a gente nem sequer está aqui a discutir o direito da mulher. Nós temos crianças a serem largadas para baixo de uma mina com cordas artesanais a sacar o cobalto que está aqui no telemóvel que eu tenho na mão e que vocês têm em casa. E o carro elétrico. Ou a eurodeputada belga com as tuas palhinhas. Este assunto interessa para alguma coisa? Mas vamos lá perceber então o contexto do Kabila, que anda lá há 17 anos, que já arranjou o seu sucessor, que está a manipular as eleições para o seu sucessor, um ex-dirigente da ExxonMobil, o tal que levou com a bala de borracha na testa e continua vivo na boa. Vamos lá nos contextualizar. Outgoing President Joseph Kabila casts his vote in the election to choose his successor as head of the Democratic Republic of Congo. After 17 years of rule, Kabila is not allowed by the constitution to stand again, creating the prospect of the first ever democratic transfer of power in the former Belgian colony. Of the candidates to succeed him, Kabila's own choice, the country's former interior minister, is said to be trailing in opinion polls behind former ExxonMobil manager Martin Fayulu. The opposition accuses the government of failing to distribute the fruits of economic growth across the 85 million population. It also fears possible vote rigging. 3 opposition-dominated regions have already been barred from the poll, officially because of concerns over ethnic violence and the spread of Ebola. Final results are not expected until January the 15th. A sério? Até 15 de janeiro? E bem mais do que isso, porque um país tão pobre consegue, de alguma maneira, pagar e arranjar o contrato para meter máquinas eletrónicas para votar, que o povo nem sequer ainda tem muita credibilidade nelas, e com muita razão. Mais o ébola espalhado na região, que depois vai ser inédito, a resolução dos Estados Unidos no fim, que é coisa que também não parece que tenha passado aí nos mídias como deve ser, mas vamos continuar, digamos, a hipocrisia que justifica os marxistas culturais falarem mal de um gajo e ao mesmo tempo também justifica um gajo dizer aos marxistas culturais: tu também não percebes nada desta merda, não é? Porque ao fim e ao cabo o hipócrita estás a ser tu. Vamos então ouvir mais um clipe das máquinas. We are deeply concerned by the Election Commission's insistence on using an electronic voting system that has never been used in the DRC. Our understanding is that the Commission has never even tested this electronic voting system in the DRC, but plans to deploy this technology for the first time on Election Day. It should go without saying that employing an unfamiliar technology for the first time during a crucial election is an enormous risk. It has the potential to seriously undermine the credibility of elections that so many have worked hard to see have happen. These elections must be held by paper ballots, so there is no question by the Congolese people about the results. The U.S. has no appetite to support an electronic voting system. Ok, pronto, este clipe foi repetido, mas vamos ouvir mais, peço desculpa. This is the infamous voting machine, a touchscreen on which voters will select their candidate for the election before a ballot is printed and put into a ballot box to be counted manually. The president of the Electoral Commission claims that this machine will make voting easier for the population and at the same time guarantee total transparency. The
The ballot boxes should tell the truth. We want the winner to win. The best of them all must succeed. The machine is here to annihilate all attempts at cheating, which we unfortunately witnessed in the 2011 and 2006 elections. This is what the machine is here to fix. At the Electoral Commission headquarters, as in several places in Kinshasa, voting machines are displayed so that anybody can come and experiment with the new technology. Now that I've tried it, it looks very easy to me. But the question is now, will the uneducated people, like our mothers in the villages, know how to use the machine? With the poll fast approaching, some opposition leaders are still very unhappy about the use of the machines, which they call cheating machines. The voting machines are not a reliable way to vote. Congolese people are not used to it. It does not exist in our electoral law either. The Kabila clan chose this way of voting so that they can cheat. E é verdade, é altamente manipulável. E além do mais, nós ouvimos neste clipe que as máquinas em particular emitem um talão que serve como o teu boletim de voto. E se nós tivéssemos outros 2/3 dos boletins de voto a cair num avião de fabrico russo, tipo um Tupolev, antes de ser contado para dar genuinamente o resultado das eleições, mesmo por mais falseado que ele seja. Será que isso é possível? Claro que é possível. Neste mundo, nada vos pode impressionar. Tudo é possível. Start in the Democratic Republic of Congo, where opposition leaders have slammed the postponement of elections. The country had been due to vote this Sunday in a poll it was hoped would end the two-year-old crisis over the future of President Joseph Kabila. On Thursday, DRC's Electoral Commission ordered the poll be put back a week in order to replace voting equipment lost in a warehouse fire. An alliance of parties backing opposition candidate Felix Tshisekedi said that any further delay will not be accepted. We know very well that this delay has nothing to do with the reasons put forward by the Electoral Commission. They give us excuse after excuse, but one day they'll run out of excuses. And December 30th will put a stop to their excuses. Felix Tshisekedi told his supporters to remain calm in the next few days, but the 30th of December is a red line according to the UDPS, a red line that shall not be crossed. Otherwise, the militants would take the matter in their own hands without waiting for the party's instruction, according to the Secretary General. Meanwhile, on Friday, Joseph Olengankoy, the president of a government commission charged with monitoring the elections preparation, urged the authorities to accept the UN help to deploy voting materials across the country so that the election can be held on the 30th of December. Meanwhile, several people have been killed after a plane chartered by DRC's National Electoral Commission crashed near Kinshasa. The Antonov 26, operated by the company Gomer, was returning to the capital after delivering election results forms to the central city of Chikapa. There have been varying accounts as to the number of people on board and the number of casualties. Ah, que pena, que é um avião cheio de votos eleitorais. Para a contagem, mas aparentemente não interessa absolutamente para nada. Para nada. E no fim, como é que resulta dentro dos poderes ocidentais? E onde é que estão os keyboard warriors a refilar desta merda? The Independent National Election Commission, CENI, via its president, on Wednesday made the announcement that elections will be postponed in these three localities. We're talking about Beni, Butembo, and Yumbi. Let's not forget that these three localities are considered stronghold for the opposition. And of course, CENI says, like you made mention, that fears of more Ebola outbreak and insecurity underpinned this decision. And I want to say that this decision has been hugely criticized by a couple of persons. I want to begin with the opposition stronghold, Martin Fayulu, who via a tweet, and I would like to borrow his words, he says Bemi, Butembo, as well as Yumbi are an integral part of the DRC, and so which is one and indivisible. And to that effect, the opposition leader has called for a death day, otherwise called in French, ville morte, today, the 28th of December, out there in the DRC. Opa, a oposição tem alta, quer dizer que dá para comprar os recursos ainda mais barato. E mesmo assim, como a América tem algum interesse em defender a região por causa dos recursos, obviamente que vão intervir num país que está farto de passar, que está assolado de ébola, mas não.
Vamos libertar tropas americanas. O quê? Vocês estão-me a dizer assim, o quê? Não me digas? Sim, não me digas, vais passar um clipe a dizer que os americanos desembarcaram no Congo para proteger os recursos, mesmo um país isolado de ébola, sem proteção nenhuma, para proteger os recursos. Não me digas, vais-me dizer que o mundo funciona assim, Simpson. The United States has deployed soldiers to Gabon in anticipation of possible violent demonstrations in the Democratic Republic of Congo after its presidential election. US President Donald Trump told Congress on Friday the first batch of about 80 military personnel arrived in Gabon on Wednesday. Their mission will be to protect US citizens and diplomatic facilities should violence break out in DRC's capital, Kinshasa. Trump said additional forces may be deployed to Gabon if necessary. Mesmo em Kinshasa, de onde vem o cobalto? Espetacular. Não, isto aconteceu e isto fui buscar ao Africa Today. Isso existe. Juro. Meu Deus. Mas na boa. E então porquê? Só para justificar isto? Also today, Congo delayed elections in 3 cities where a deadly Ebola outbreak is centered. The cities are considered opposition strongholds, and the delay will affect some 1 million voters. They will now wait until March to cast ballots. Março. Estamos a falar num 1.085.000.000. Como já ouvimos. Isto é estúpido. Isto é tão ridículo. Porquê é que isto não é discutido? Porque não convém ser discutido. Porque faz parte da indústria do Ocidente. Não interessa quanta gente morra na estrada, no seu carro a gasolina. O que interessa é tu pagares a taxa extra em nome da porcaria da ecologia. Isto é absolutamente ridículo. E o Congo é só mais um exemplo de nada que vai fazer acontecer, seja lá o que for, e que permite pôr esta ideologia hipócrita no bolso dos globalistas. Venha de que campo a gente venha. Isto é ridículo. E é uma zona dominada pelo mercado dos diamantes, que é dominado há anos e anos, porque aparentemente algum membro da 13ª tribo pôs um preço em relação ao amor da minha mulher em troca do sangue de uma criança para extrair o diamante, para eu provar o quanto eu a amo, porque o amor dela aparentemente é trocado de uma forma financeira. É tão ridículo! E depois eu estou com uma mulher que é marxista cultural, não vale a pena. É tão ridículo, o mundo é tão ridículo, o mundo é tão estúpido, isto está tão deturpado que, meu Deus, epá, eu gostava de... Vamos deixar o Congo por aqui, que se lixe, é tão notório, são pobres, toma máquinas, deturpa as máquinas com os ballots, porque o resultado é manipulado, e mesmo assim abate um avião em relação à chegada ao território, e as 3 áreas principais onde os recursos estão só votam em março, mas independentemente disso, o governo já está implementado, continua a ser o mesmo, e a oposição aumenta, e o recurso desce de preço por causa do conflito na área. Jesus, é tão simples a receita, e depois a culpa é de quem? É do homem branco, e o homem branco está aqui a dizer o que... Mas porquê que não me informam destas merdas? Porque ninguém concorda com isto. Ninguém concorda com esta merda. A mim só me disseram que devia ser logo sinal de alarme que os inspectores não vão monitorizar o sistema eleitoral e as áreas mais significantes em termos da economia de uma população tão grande continuam sem ter dado o seu direito de voto até março, como ouvimos, mas já está tudo decidido. Já está tudo feito. Não interessa. Que se lixe. E depois temos exemplos como este gajo, que acaba por ser o mais engraçado no meio disto tudo. É que as pessoas que defendem ou falam, se soubessem mais alto do que o próprio nestes podcasts, são os otários que defendem exatamente a cena errada. Agora vamos dar um salto, não a um país, apesar destes 2 clipes virem do mesmo país e em particular do mesmo estado. Vamos analisar mais uma questão de hipocrisia autêntica. Um gajo, eu digo, um homem,
Ai, ele se estivesse à minha frente, eu dava-lhe o quenco. Mesmo atrás do balcão, o que é que se foda? Este gajo não merece. Estúpido, burro. Quem vir o vídeo sabe. E até pelo fecheiro de áudio dá para saber. Isto não é uma mulher, isto não é uma madam, isto é um sir. E o empregado da loja teve muito bem. O sir, que se quer ser tratado como uma madam, é que não se sabe comportar como uma madam. Nem sequer se sabe comportar como um sir. É uma besta de um homem. E isto é um vídeo espetacular. Vamos ver depois, quando chegamos aqui ao Ocidente, o pessoal do telemóvel com o seu cobalto na bateria, e o seu carro eletrónico, e o seu Prius, como é que se comportam depois quando vão às compras? No, we're not doing credit. You're gonna give me my fucking money back. Excuse me, sir. There's a young man in here. Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. I can call the police if you'd like me to. You need to settle down. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am, once again, ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. It was general. Right beforehand, you fucking said sir. Sir? Okay. Motherfucker, take it outside. If you want to call me sir again, I will show you a fucking sir. I apologize. Motherfucker. I apologize now. Portanto, mesmo aos nossos ouvidos, sem ver o vídeo, está aqui um homem ofendido por ser chamado de man. Ele está a dizer que é uma ma'am e está a fazer isto, ó. Partir tudo, pai. Eu sou uma senhora, porque é exatamente isso que uma senhora faz. Este estúpido asno, louro, burro, idiota, ele está a dar tão mau aspecto e está a utilizar aquele código de conduta que nós temos no trabalho, no atendimento ao público. Porque o rapazinho, coitado, chamou o gajo de homem, porque sim, tu és um homem, tu precisas de uma gilete, dia sim, dia não, no máximo, para manteres a tua aparência idiótica e ridícula, para estares a tripar com um empregado que tentou ser o mais diplomata, porque quem se apresenta de uma forma confusa és tu. Tu é que estás confuso. Para de partir a puta da loja, tu és um otário. Tu és um gajo. Se eu tenho um pontapé no meio das pernas, tu não te vais queixar como se tivesses lá uma vagina. Seu otário de merda, é o que dá vontade. Para quem vê o vídeo, não interessa o espectro político de onde tu venhas. Este man é uma besta, um bruto. Está armado em parvo. Ele devia levar um quenco que nem um man e depois dar-lhe a mão a levantar-se depois de calminho, tipo, ma'am, ponha-se com as putas da loja daqui para fora. Ah não, na boa. O politicamente correto assim o dita. I need your corporate number because I'm going to call them and talk about how it's misgendered several times in this store. I apologize for that. I need your corporate number now. Get it for me now. I'm going to ask you to calm down and stop cussing. I'm sorry. Give me your corporate number. Well, I'm going to ask you for the 5th time to stop calling me a man, because quite clearly I am not. And I apologize. I'm sorry for that, ma'am. Quite clearly I'm not. We interrupt this program to bring you a special report. Of outright rescinding it is they know that is impossible for this country to accept. They have managed in the past to engineer second referendums in Denmark. They've done it twice in Ireland. And my message, folks, tonight, is much as I don't want a second referendum, it would be wrong of us here on a Leave Means Leave platform not to get ready, not to prepare for the worst case scenario. You know, we must not fail in our preparation. We really must not do that, because I fear they'll do this to us. And if I'm wrong, we've lost nothing. But this organisation, which I joined a few months ago, and which has held these events up and down the country, we've now got to move into a different gear. We've now got to start forming branches and active groups all over this country. We've got to be out there. E vamos então continuar, porque houve aqui uma interrupção. E já jantei, e já é domingo à noite, e já é dia 13, e isto é um espetáculo. Milagre da edição.
Dia 13, yeah. Portanto, vamos então continuar a ouvir este clipe. Portanto, a parte fixe para reiterar aqui é o seguinte. Estamos a ver um cliente a tripar com o empregado que está, digamos, a ser o mais profissional possível e diplomático possível, por ter chamado a um sir, de ter falhado em chamar um sir de ma'am, porque aquele ma'am é mais que sir e é rude e uma besta e pior que o Shrek. Então vamos continuar a ouvir este clipe e depois vamos ouvir o sentido inverso, porque aqui o que é que acontece nestes dois clipes? O marxismo está ao rubro. A defesa dos direitos está ao rubro. Tão rápido de um lado como do outro em relação ao balcão, o que faz com que o atendimento ao público esteja completamente deturpado em termos ideológicos, que faz muito mal à economia. Porque nós, quando estamos no nosso local de trabalho, nós temos que nos comportar consoante o que nos é exigido, sem ultrapassar um limite legal, que ultrapasse o nosso, digamos, compasso moral ou ético. Mas nós temos que fazer o melhor que temos a fazer, o que temos a fazer, sem trazer para o local de trabalho a nossa opinião pessoal, porque isso é formado nos nossos tempos livres, daí eu continuar a chamar ao meu trabalho o meu hobby. Mas vamos continuar a ouvir como este palhaço se anda a comportar. E agora o clipe ficou assim um bocado desfasado, deixa ver. Ok. We're not doing it ready. Get it for me now. I'm going to ask you to calm down and stop cussing. Give me your corporate number. Well, I'm going to ask you for the 5th time to stop calling me a man, because quite clearly I am not. And I apologize. I'm sorry for that, ma'am. I will get you that number. Is that okay? Ma'am, I apologize. I apologize, ma'am. I will get you that number right now. No, you're just going to keep bumping your gums. You're just going to keep bumping your gums and disrespecting trans people in this store, which I plan on telling the entire LGBTQ community. You're going to lose money over this. Mas que raio, e desculpem lá o silêncio, mas que raio de meme é que faz que animal, meu, eu sou homem, eu não faço essa merda. Mas alguém que me está a ouvir alguma vez com um bar e tipo quando lhe apresentaram a conta fez I'm a meme. Vocês são doidos, meu. E agora vamos trocar o papel. Vamos pôr exatamente o carisma que está atrás do balcão, à frente do balcão, no empregado que está por trás do balcão a ter que se subjugar a estas regras do capitalismo, no atendimento ao público, que às vezes até passa por alguma coisa que eu chamo-lhe a submissão, porque vai longe demais em relação aos direitos que o cidadão tem, às vezes por exigir, em troca de trocos, aquela estupidez intolerável que apresentam por trás do balcão. Agora vamos ouvir o empregado que às vezes algumas tias deviam apanhar, mas independentemente disso, está errado em qualquer dos exemplos. Nós não devíamos era nos estar a pôr numa posição de isto ser uma discussão viável. Esse é que é o problema. Só vir um gajo a passar-se atrás do balcão, como o outro muito diplomaticamente teve que tentar conter a situação por causa da pessoa que estava à frente do balcão. Esta é a mesma pessoa que estava à frente, atrás do balcão, a tratar mal um cliente inversamente à primeira situação, mas o que as duas têm em comum é esta credibilidade sensível que lhes permite serem os maiores filhos da puta do planeta em troca da liberdade de expressão que exigem para eles próprios, por mais confuso que seja, dentro da normalidade social. Here we are at Exhale Vapor City in Tucker, Georgia, and I have just been asked to leave the store. He greeted me, that was nice. I did find the item that I wanted, and the next thing he said was that he'd like me to leave. If you do not stop recording in my store, I'm going to call the police and ask you to leave now. Please call the... Ok, e eu tenho que contextualizar aqui a coisa neste. É que ele está com um boné do Make America Great Again.
Ele gosta de ser americano, está numa loja americana a vender produtos americanos com empregado americano, notoriamente pela língua. Mas, aparentemente, por mais que a maioria tenha ditado a vitória do Donald Trump, parece que os 50% dos americanos que votaram nele não estão a ser bem tratados exatamente pelo mesmo estirpe de pessoa idiótica, que ainda agora estava do lado de fora do balcão e agora está do lado dentro do balcão. E este clipe vai subir a níveis de histeridade completamente absurdos. Até para o clichê dos skinheads fascistas que nos apontam o dedo de sermos. That would be awesome. That'd be awesome. We can call Fox 5 and all sorts of stuff. I would like to purchase something here. Please do call your boss because I will be calling corporate. Go for it. I am looking forward to releasing this video because I just want to purchase something. Fuck off, dude! Fuck off! Get the fuck off in here, man! Fuck, man! Fucking can't stand your racist motherfuckers. Racist? Yeah. It's true. Right. I'm not a racist. I got a fucker in my store. He won't leave. He's wearing some Trump bullshit. Got some racist bullshit all up in his head and shit. I'm not serving anyone. Ele está a falar do boné, a considerá-lo imediatamente racista, só por alguma razão quer defender, digamos, a fronteira imaginária do qual todos nós temos que defender, porque senão o mundo escamba em termos de futuro para todos. Mas isso é altamente xenófobo nos tempos que correm, porque a lógica foi pela pia abaixo. E lembrem-se que isto é um empregado a tripar com o cliente porque começou a tripar por causa de um boné. A indumentária, quer dizer, entram putos com tiros de shotgun nos ouvidos, que dá para ver através das orelhas deles para a China, claramente, em 4K. Eu não sei o que é esta gente anda para aqui a pensar. Então, eu tenho que olhar para pessoas com mais metal na cara, que até o meu próprio porta-chaves, que tem o alarme da empresa, tem um ímã, e ainda é capaz de lhes pôr a cara junto à minha virilha e pode-me pôr num processo de assédio. O que vale é que eu não sou famoso porque tem metal a mais na cara. Metal a mais na cara. Tira-te. Foda-se, o povo agora gosta de andar todo furado também, meu. Porra. Isto é idiótica à brava, mas lá está. Até nós, os fascistas hitlerianos, conservadores, blá blá blá, chegamos a uma fila no supermercado e a bacana da caixa está toda furada, cheia de metal na cara ou um gás, whatever. E a gente tipo, pá, vamos lá ver como é que esta coisa acontece. A gente chega à nossa vez, diz, boa tarde. E ela diz, boa tarde. Ok, pronto, pelo menos é simpático. Damos o desconto, pagamos as nossas compras, na boa. Mas se calhar às vezes saímos assim do supermercado a pensar para nós próprios, fogo, não. Esta gaja, se fosse a minha filha, ou quando tiver assim uns 47 anos, por exemplo, ela vai ter que recorrer a algum tipo de cirurgia estética para arranjar a cara porque já não lhe fica bem. Ou se achar que lhe fica bem, então é um comentário triste em relação à personalidade que se está a apresentar. Mas, independentemente disso, eu dou a liberdade de toda a gente ser como queira ser. Desde que façam o que tenham a fazer de forma competente. Ok. E então a gente experimenta sempre. E às vezes até surpreendentemente somos bem atendidos, mas neste tempo de tanto desconto que nós até o praticamos em relação a onde é que está o meu desconto quando eu penso assim como eu penso. Onde é que está o meu desconto? E o meu desconto passa por esta violação ao direito do cliente. Abominável, de uma forma completamente histérica, de alguém como está a defender uma doutrina dogmática, absolutamente ao ponto que lhe assenta na raiz, porque nem a nós nos irrita tanto. Pá. Isto é quase cómico, nós até já nos aprendemos a rir disto. Mas no fundo é uma tragédia, porque as pessoas que mais levam a mal nem sequer percebem a consequência, por isso é que nós temos que rir. E é tão paradoxal, às vezes, considerarmos a nossa sanidade, porque, digo-vos, se vocês já ouviram este podcast até este momento, vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Isto é mesmo da alma à gente, não desejamos um mal a ninguém.
Batemos é o pé quem nos deseja o mal a nós. Nós somos, de alguma maneira, aquele compasso moral que é como o Novo Testamento ensina, em nome do zionismo, para nos habituarmos a ser bons goímos, dar a cara ao primeiro estalo. Mas depois do primeiro estalo, saiam da frente. E essa é que é a parte que depois não nos podemos defender com. É horrível. Estamos condicionados. Eu não quero estar a pôr palavras na boca de ninguém, mas é isto que eu sinto. Porra, é pá, cumbaiá, mas abusou. E há que serem tomadas medidas de prevenção, senão não há futuro para ninguém, nem para ti, nem para mim. Estás a enterrar o meu esquema. Eu estava a ser bacana para ti, mas tu estás a ser fatela para mim. Isso é que é chamado fascismo. É essa merda. Pronto, tipo, quando em Roma ser romano, faz isto, Hitler, então isso Stalin matou quantas vezes, e o mal, fascista. Foda-se, meu. Lógica, ciência, uau. Ter críticas em relação às mudanças climatéricas é hitleriano. Fascista. E depois a maior ironia no meio desta equação toda, é que o socialismo é um avanço dentro do manifesto comunista. E desde o momento que o socialismo, que para pessoas que são engavetadas como fascistas dizem que é um movimento marxista, sob esteroides, assim que pões em cima de algo que é tão de esquerda a palavra nacionalista, navegas diretamente para a extrema-direita. E aqui estou do outro lado. Espera aí, vieste de onde? Do extremo comunismo. Porquê? Porque acho que toda a gente tem direito. Porque a vida corre mal e ao menos enquanto tu participaste e deste o litro, estás a falar como um nacionalista, em nome do socialismo. Esquerda ou direita? Estamos aonde? Extrema esquerda socialista, extrema direita com o nacionalismo que dita para onde vão os fundos do socialismo, que parte novamente aqui para a esquerda, e depois a esquerda diz, estamos a gastar dinheiro a mais com estrangeiros, se calhar devíamos só gastar com os portugueses, e lá vamos nós para a extrema direita outra vez. O que é que andamos aqui a fazer? Eu quero o justo. Sempre trabalhar, mas se um dia a vida me correr mal, eu quero o que me é merecido. Mas sei que vou ter bué dificuldades de provar, mesmo que esteja numa maca, o quão fodido eu estou, e agora é que eu preciso da ajuda que tenho vindo a pagar durante décadas. E vou ter alta dificuldade em conseguir o provar. Mas alguém que nem sequer tenha a documentação em ordem vai conseguir todos os privilégios vantajosos em termos de saúde e passar até à minha frente, se for preciso, para ser atendido e tratado. E um gajo fica tipo, então, vota neste gajo, seja quem for. Portugal primeiro, uma merda. Porque Portugal primeiro é o português primeiro. E o português primeiro está sempre em último. E então um gajo fica fascista por falar assim. Foda-se. Mesmo. E depois temos que levar com pessoas, desculpem lá a divagação, temos que levar com pessoas atrás do balcão a falar assim connosco como clientes, caso um dia entremos numa loja com uma bandeira de Portugal, sem ter uma referência direta à seleção, mas tipo até aquela bandeira monárquica com o branco e o azul. Pronto, só isso. Com toda a liberdade que um gay tem, pode estar tanga no meio da rua, à frente das nossas crianças, numa parada gay, como um objetivo de grande homagem e evolução social para o resto do mundo como exemplo. E tu, país, que estás a ver esta notícia, vê lá se para o ano que vem dás o budget suficiente para seres tu a capital gay. Não sei lá porque que isso é um objeto de interesse tão grande, porque a igualdade não pode ser propagada dessa maneira, não há parada heterossexual, é escusado. Para! E não façam isto atrás do balcão. I don't have a problem with you, sir, whatsoever. I don't.
All right, see, because... Okay, here's where we're at. Leave the store. Here's where we're at. Leave the store. Here's Leave where- the store. Here's where we're Leave at. the store. Fuck off. I don't give a fuck. Get out. Dude, go ahead, take another swing at it. Make contact with me one more time. I'm gonna make a deal with you. I want to purchase that vape juice. No. If you sell it to me, I won't. If you sell it to me, I won't. Look, if you sell it to me, I won't call the police. What you did was assaulted me. What I need is that for my wife. If you sell it to me, I won't call the fucking cops and press charges on you for assault. I won't call corporate and get you fired. Just sell me the fucking product so I can leave. Get the fuck out of here, dude. Oh my fuck. God bless America. Capitalism wins again. Fuck your capitalism. Fuck your fucking president. He's a racist, stupid piece of shit. You're a racist, Just ring the shit up. stupid piece of shit. Just ring the shit up, fuckboy. Fuck off. Man, fuck, get out. Call the cops. No, No, sell it call to the me. cops. Sell it to me, punk. Call the cops. It's your job, your freedom. Sell me the shit. Fuck it, you can be. No. Sell it to me. No. Sell it to me. Fuck off. Come on. Get out. Help your customer. Fuck off. Fuck off. Isto é horrível. Isto é horrível. Isto é inadmissível. Vamos lá falar aqui um bocadinho a sério. Entre todo este núcleo, que ainda me consegue tolerar a ouvir até este momento, o Stabbert foi fechado ao band. Eu adoro a liberdade que o Stabbert tem em fazer os seus podcasts. Diga ele o que disser. Eu próprio tenho dificuldades às vezes em ouvir, mas nada se compara a isto. Nada com o que eu diga se compara a isto. Tudo o que é digno de tasca do Humberto não se compara a isto. Isto é absolutamente abominável. Isto devia estar dos dois lados. Ninguém fala assim. Nunca ninguém gravou um podcast. Ninguém. Mesmo entre nós, por mais que às vezes custe engolir, seja lá o que for, que uma opinião esteja a ser transmitida. Eu acho que nós todos temos o equilíbrio de apanhar as boas fatias, aprender o que está a ser. Não é preciso concordar. Venha a nova informação, uma perspectiva, qualquer coisa. Mas isto é irrascível. Isto é que é a voz da liberdade, da aceitação democrática, das 72 variações sexuais. Só tem um 7 a mais. Só 2. Meu Deus, é isto. Nada que ninguém tenha dito. Isto choca-me. Choca-me. A intensidade, a voracidade, o fator dogmático tão intenso dentro do estirpe do indivíduo que se identifica como aquela tendência ideológica que até desrespeita as regras de funcionamento da sociedade, como o atendimento ao público. É hediondo. Ninguém... Eu não sei. Eu nunca ouvi ninguém, por mais radicalismo que já tenha ouvido. Este clipe, para mim, é uma coisa tão... Porque ele está a gritar do fundo dos seus pulmões. É tudo aquilo. Se fosse um confronto físico, aquele homem estava pronto para matar. Nota-se na própria voz. É tão triste, de certa maneira, ouvir um irmão ser humano que podia resolver aquela situação simplesmente com uma transação financeira, e ter guardado os comentários para si, como todos nós, aqui entre nós, os fascistas, os skinheads à paisana e etc., interagimos o dia todo e estamos sempre a mostrar respeito. Desde que o respeito seja recíproco, nunca há problema nenhum. Agora, isto das pessoas que mais exigem respeito sem perceberem o que é que isso quer dizer, uma situação desta natureza, porra, sinceramente, é demais. Isto não... Eu tenho toda a hipótese, e já editei este podcast, vocês estão a ouvir, porque tive que o interromper. Já é domingo à noite e continuo aqui a gravar porque quero despachar estes clipes para começar de novo. E dia 30 vai fazer 2 anos que gravo isto. Só naquela.
Mas isto é... Não sei. Ultrapassa limites que eu espero que nunca tenha ultrapassado, porque até sentia vergonha. E em nome do que estes keyboard warriors e social justice warriors tipo, justificam em relação às suas ideologias terem este tipo de comportamento, tenham vergonha. Tenham muita vergonha. Se é para ser assim do lado dos bons, então pintem-me a puta do bigode, se é que me estou a fazer perceber. Mas pronto, vamos lá arrematar isto. Já está a ser enfadonho, eu percebo. O que é que a gente tem para aqui? Epá, tirando, por exemplo, a despesa dos meus... pronto, mais um bocadinho. Pronto, vamos fazer o seguinte. Agora, para rematar este podcast mesmo, porque eu já perdi o contexto, eu tenho mais de 70 clipes para passar. E obviamente que vou tipo, justificar esta organização que não cabe na cabeça de ninguém, porque isto é tudo espontâneo, a mandar clipes fora, porque vamos considerar por uma vez, porque é autêntico, as pessoas que estão a ouvir nem precisam sequer do meu comentário. Às vezes o clipe diz logo tudo. Então vamos ouvir, tipo, sei lá, clipes de mandar fora do que é que a tecnologia nos vai trazer por aí em termos de robótica e fazerem sniffs ao nosso hardware com software e firmware embutido, que pode ser facilmente hackável devido ao Patriot Act pós 11 de setembro. Vamos ouvir assim umas merdas estúpidas. In fact, as far as robots go, this one is state-of-the-art, equipped with very high-tech cameras that are designed to pick up almost anything and everything as it roams the mall. It's picking up video footage, it's picking up MAC addresses, so it's able to pick up a lot of information that humans just aren't capable of. Ok, a parte dos MAC addresses é que me faz a impressão, por isso, vamos ter robótica, e isto é o tal ano que o Blade Runner, não é? Devia ser uma realidade, mas pronto, os filmes de ficção por algum lado falharam, mas até o manifesto do Unabomber acertou bem mais em cheio nos tempos que correm hoje. Pronto, ele não escolheu, foi a forma de protesto mais eficaz. Devia ter aprendido com a sua própria lição e usar as tecnologias como a gente está a fazer. Mas, independentemente disso, o aviso foi visionário. E foi realmente algo completamente transcendental em termos da realidade que nos rodeia hoje em dia. Se nós tivéssemos puta ideia, até no mercado de ações na Bolsa, nós devíamos ter investido em certas empresas que hoje em dia tinham-nos feito ter assim uma vivenda na Quinta da Marinha e curtir à brava, mas não sabíamos porque realmente só o radicalismo de pessoas como aquela é que eram visionárias o suficiente para perceber. Às vezes a mente de um gênio é muito difícil de compreender, mas o respeito tem que ser dado com todo o devido respeito às vítimas. Mas há aqui um valor que continua a ser suprimido por várias fações e, mais uma vez, porque lá está, robôs em shoppings que recolhem o meu MAC address. Agora vou ter que flashar a ROM constantemente para mudá-lo, ou será que a coisa ainda vai evoluir mais? Smile, your face is now your ticket on some of Delta's international flights out of Atlanta. That means from baggage check-in through security and onto a Delta flight, many passengers will never take out an ID or look for a boarding pass. This is going to be an entirely biometric concourse where customers through facial recognition will not need paper anymore. How does it work? If you're flying internationally, you need a passport, which means your photo is in the U.S. Customs database. But instead of showing your passport when you check bags or go through security, as flyers have done for years, Delta's biometric system will already know you're scheduled for a specific flight. So when you stand in front of the camera, facial recognition software will quickly verify your identity, which means going through an airport should be easier and faster for travelers, who will no longer have to spend time looking for and showing their paperwork to ticket and security agents. If you can save a little bit of time up front and get people into that queue faster, then hopefully this is making the airport screening process that much more efficient. People spend a little bit less time waiting. It's a little bit less stressful.
Other airlines are also testing facial recognition systems for boarding passengers, and the private firm Clear uses biometrics to identify travelers at many airports. So it may not be long before showing your ID and boarding pass will be a thing of the past. I like being quicker. There's always the invasion of privacy sort of thing that you think about, but safe and quick. We love it. Sign us up. We'll be first in line. Adding biometric screening for domestic flights may take a little bit longer since travelers are not required to show a passport in order to buy a domestic ticket. So there's no immediate database, but make no mistake, they will get to work on that. And biometric screening, Becky, it is rapidly coming into how we will be boarding flights in the future. Epá, estes cabrões, meu, usam todos os pretextos. E depois lá está, mostram sempre nas peças de reportagem o pessoal, isto é mais rápido, isto é uma merda, estão a brincar, meu. O reconhecimento facial tem várias lacunas, em particular os afro-americanos ou a população negra, que é muito difícil o algoritmo identificar onde é que está a cara, e estar sempre a dizer aos asiáticos para abrirem os olhos quando os olhos estão abertos, porque são falhas no algoritmo. Isto é absolutamente ridículo, mas apresentam sempre isto como se fosse uma grande conveniência, e depois vamos lá ver, quando passarem por estes sport scans faciais, tipo aqueles gajos, don't call me a sir, I'm a man, pum, pum, a partir tudo, pumba, como é que vai ser então essa situação? Eu quero ver como é que isso vai ser lidado no futuro, enquanto esta situação de Big Brother continua a evoluir perante os nossos olhos, meu. Isto é ridículo. Como é que isso vai acontecer? Ou alguém passa com um boné do Mega? Não sei, mas o estado de Big Brother está assim tão bom? Está assim mesmo perfeito? Porque quem não deve não teme, como sempre dizem. Mas ao mesmo tempo parece que esse ditado está a ser levado de uma forma literal tão grande que até a nossa própria privacidade, como cidadão honesto que paga os seus impostos e faz esta merda toda acontecer, não está a dar em nada. E depois faz isto a um gajo por falar assim. Mas depois temos, sei lá o quê. Por exemplo, temos o Tucker, que é um programa tipo, como era antigamente o Stephen Colbert, mas um bocado mais sério. Até ele próprio a dar um pontapé no cu às audiências e a ver o que acontece, que está-se a pôr numa situação tipo Roseanne Barr. In media news, more than a dozen companies have pulled advertisements from the program Tucker Carlson Tonight after the Fox News host said immigrants make the U.S. poorer, dirtier, and more divided. Carlson made the comment on his primetime show last Thursday. We have a moral obligation to admit the world's poor, they tell us, even if it makes our own country poorer and dirtier and more divided. Following an uproar over the comment, companies including Land Rover, IHOP, Pacific Life Insurance, Ancestry.com, and Just for Men have pulled ads from Carlson's show. Fox News has accused left-wing groups of censoring Carlson's program and noted the advertisers have only shifted their sponsorship to other Fox News programs. Mas é mentira? Essa é que é a questão. Mas é mentira. O que é que ele disse de mal? Será que é verdade ou é mentira? Será que é verdade ou é mentira? Lembram-se daquele clipe de fim de ano? Ou lembram-se daquela manipulação do gajo inglês do Brexit? Verdade ou mentira? A mim soa-me mais verdade. Olha, grande a furtividade testicular que o homem teve. Por estar tanto tempo a defender a agenda e dizer qualquer coisa que é verdade. Mas cai mal. Cai mal nos mídia. Mas tudo bem, porque será que cai mal nos mídia? Kevin, if anything, this is the time to hear other people out, to understand why they might have been offended. And I don't see any meaningful outreach to the LGBT community. And now you want the conversation to end. But many of us really need to keep the conversation going. It's life or death. And someone like Kevin Hart, with one of the biggest megaphones in the world, can be a leader. Isto é em relação ao Kevin Hart, que teve um problema em fazer algum stand-up em 2004, criticava bastante a população gay caso o filho dele tivesse nascido como qual, e fez tweets na altura que os teve que apagar para compensar basicamente o ataque que ele está a ter para não ser o apresentador dos Globos de Ouro, que já passaram, por uma questão de imagem social ridícula, que permite depois àquele gajo que não vendeu o vape ao outro terem o direito de acharem que o podem exercer como. The ultimate
change agent. He can help change homophobia in the black community, something Kevin's old Twitter jokes addressed, but in the wrong way. So take the tweet where he said that he would break a dollhouse over his son's head if he found him playing with it. He said that's gay. That was a joke to Kevin. But the truth is, that is a reality for many little boys in the United States. Somewhere, a black dad is beating his black son, the same way it happened to my friend, Oscar-nominated director Lee Daniels, who through his TV show Empire portrayed how, as a little boy, his dad threw him in a trash can for wearing heels. Took him out of the house and threw him in the trash can. That's a reality for a lot of little boys. Those views of the LGBT people within the black community have consequences. So think of this, okay? We're about facts here. This is a news organization. The Center for American Progress says that 44% of homeless gay youth are black. That's huge. Remember, black people only make up 12% of the U.S. population. Those kids were likely kicked out of their homes or had to run away because of who they are and because of how our community treats them. And we have to talk about outreach. Ellen, a trailblazer and respected leader in the LGBT community. She really is. She almost lost her entire career for coming out, for being a trailblazer, doing it first. She gave Kevin the opportunity to tell his story on her show. That is an olive branch if I have ever seen one. She says that she forgives Kevin and thinks that he should host the Oscars. But honestly, Ellen doesn't speak for the whole community. We need to speak up for the young black people, especially young black men, kids, in the LGBT community. I'm a gay black man. I don't know what it's like to be a white lesbian. I don't know. Bem, ele disse já aqui, e aos Oscars, não aos Globos de Ouro. If someone called me and they had an issue, they say, hey, Don, you don't know what it's like to be a lesbian. You don't know what it's like to be a white man. You don't know what it's like to be a woman. I would listen to them. So I'm saying these issues need to be addressed, especially when it comes to black youth in our country, because they need to know that they have value and it's okay to be who they are. We in the African American community, we have to stop low-key co-signing homophobia. It is not cool. And we won't tolerate jokes that tell those youth otherwise. Because apologizing and moving on does not make the world a better place for people who are gay or people who are transgender. Being an ally does. So Kevin, no one is against you. No one said that you should be fired or any of that. What they want for you is to bring light to this, to be an ally. So it is your chance right now to do the right thing, to change minds and possibly save lives. Eu sou Kevin Hart, pede desculpas, que eu acho que ele até já o fez. Destrói a sua carreira. Fica na mão. E já agora, para este bacano, nada contra. Homem, nada contra. Mas, tipo, tenta lá ter esse discurso, por exemplo, no Congo, em África. Vai lá, sobe a 3 caixas de fruta vazias e diz essa merda na língua deles. Experimenta, man. Diz em francês que eles percebem. Experimenta. Vá lá. Isto é muito bonito, mas não tem piada nenhuma, man. Porque depois tu próprio falaste assim com o Kevin Hart, que é um gajo de stand-up, independentemente da cor. É um gajo que goza com a situação, e o humor é muito necessário nestes tempos que correm. É preciso rir um bocadinho destas merdas. Mas não, ostracizam qualquer pessoa que tenha uma voz dentro até da comunidade afro-americana, como eles chamam. Eu gosto sempre de dizer como eles chamam, porque não é a minha opinião. Acaba por ser... então, é isso, é tipo, estão todos uns contra os outros. Experimenta ir lá às tuas origens, como o Chapéu fez. Experimenta lá ir para lá armado em parvo, assim como tu falas aqui. E a gente depois fala, se houver algum mecanismo de reanimação da tua cabeça para falar com o teu cadáver, porque tu não vais voltar vivo, man. Eu não estou a dizer isso porque eu sou mauzinho, eu estou a dizer isso porque eu sou realista, man. É só isso. Só isso. Mas pronto, mais hate speech. É por causa disto que estas coisas são permitidas acontecer. Clipes para mandar fora. How to rate incredibly diverse range of opinions if such regulation needs... For the last, well, it's really for the last year, but intensely in the last month,
is what actually is the problem itself. Because until we really figure out what the problem is. Well, I think the problem is how to regulate an incredibly diverse range of opinions. If such regulation needs to be instantiated, we could take a limit case, for example, the desire of companies like Facebook not to have their platforms used for recruitment for ISIS. It's hard to make a case that that's not a reasonable restriction. Right. But then the next issue is, I think you could make an exception there because maybe you consider that a wartime exception or something like that. But then the fundamental problem to me seems to be, and I'll return again to that Change the Terms website, that a whole variety of companies and organizations spearheaded in not least by the Southern Poverty Law Center, that hateful organization. Yeah, the worst. That has decided that they're going to compel, encourage, defame perhaps companies that don't band together to regulate what they see as hate speech. Ora, isto é o podcast do Ruby Peterson, que fala sobre o Southern Poverty Law Center, que é um espetáculo. Mais uma vez, lá vêm os suspeitos do costume, por alguma razão, fazer parte da equação desta treta toda. É engraçado. Não dá para fugir para alguém que procure o que raio é que anda a acontecer. É inevitável termos a associação que permitiu que um pedófilo que foi enforcado fosse, basicamente com a sua fábrica de lápis, ser a pessoa que depois fundamenta uma fundação que defende o discurso de ódio em todas as vertentes, porque um pedófilo foi executado de forma não justa dentro da mentalidade desta gente. Estão a ver? Que é irónico. E depois só em podcast é que as pessoas podem falar nisto. E mesmo que a gente sejamos paranoicos à brava, acabam sempre por vir parar a equação. É incrível. Mas pronto, e que mais têm eles a dizer? One of the things that I can't fathom, in some sense, is the lack of imagination on the part of the people who are engaging in censorship of what they regard as hate speech. Like, there's an old military adage, which is that if you invent a weapon, it will be used by your enemy within 15 years. Okay, so what makes the people on the left, because they're the ones who are doing this, as you can clearly see in the Change the Terms website, what makes them so sure that exactly the same tactics won't be used against them, like at the drop of a hat, once the tactics have been validated and put in place? E não é isto que basicamente eu tenho discutido neste podcast inteiro. Tudo ser usado contra a nossa própria mentalidade, porque é isto que agora está na berra, é isto que está a ser explorado. E então nós temos que ter, em particular, cuidado com tudo o que vem por esta calha abaixo. E lá está. Por isso é que este podcast não é para concordar na totalidade, é para fazer pensar. We interrupt this program to bring you a special report. E agora, mesmo para a despedida, vou deixar aqui mais uns clipes para mandar fora, daqueles que acontecem simultâneo em Portugal, como acontecem todos os anos, em que obriga-se as pessoas, ou doutrina-se as pessoas a tomarem vacinas que lhes vão dar uma gripe através de uma estirpe que nem sequer é correta, porque falham sempre no planeamento, a nível tanto do SNS como do Sistema Global de Saúde, em adivinhar qual é a porcaria da estirpe que afinal vai dar uma gripe, e parece que não passa todo o negócio, porque mais uma vez, como eu passei o clipe do ano passado, exatamente vindo do Canadá, em que há vítimas que morrem da estirpe da doença e crianças que tomam a vacina, há aqui umas certas precauções a tomar, porque parece que é mais uma despesa daquelas que todos os nossos Estados gostam de, em nome da saúde, gastar o nosso dinheiro. Ainda não percebi lá muito bem qual é a vantagem afinal, mas mais uma vez e repetidamente e por mais um ano eu passo um clipe desta natureza, exatamente nesta altura. It is shaping up to be a particularly brutal flu season in Canada. Now, of course, the flu can be more than just unpleasant. It can be dangerous and even deadly. Well, new numbers are out today, and the number of cases has gone through the roof, and one particular strain is doing most of the damage.
So far this flu season, there have been more than 13,000 lab-confirmed cases in Canada. 11,000 of those were variations of influenza A, with H1N1 as the dominant strain. It's a big jump in cases, nearly 50% over this time last year, with about 2/3 of them hitting young, otherwise healthy adults, those people who might not think they're particularly vulnerable. But that's how H1N1 tends to operate. Already, 24 Canadians have died. Now, health officials say it's not too late to get the flu shot. Far from it. There are still months left in the season. And what's more, this year's vaccine is proving more effective than in years past. As Kaspersky tells us, that is welcome news for those who've been devastated by the virus in the worst possible way. There's Jude with his crackers. The flu season is an unusually painful time of the year for Jill Promoli. In 2016, her little boy Jude died from the flu, even though he'd been vaccinated a few months earlier. So when we get to this point every year, it's stressful all over again and just really sad, because I know there are going to be thousands of more families like mine where people are going to lose their lives and their loved ones from this preventable disease. Health officials have said it's rare for people to die from infectious diseases they've been vaccinated against. Epá, é raro, mas morrem, já houve 24 mortes. Lá estamos nós a recordar alguém que morreu da estirpe e depois o H1N1, outra vez a gripe dos porcos voadores. Com uma estirpe diferente, mas lá está. Andam sempre a tentar adivinhar dentro de tantas estirpes gripais qual vai ser a vacina da epidemia. Eles próprios dizem nos nossos mídias portugueses, vem o pico, mas como é que eles sabem que é o pico? Porque sabem quanto tempo é que demora após o pico das pessoas que tomaram as vacinas contraírem a doença? E o que é que isso depois diz das pessoas que não... Porque uma vacina, como é uma parcela da doença, quem não se vacina também acaba por contrair por contágio ou é impressão minha. Mas isto anda tudo doido ou quê? E depois nunca acertam na estirpe, certo? Morrem pessoas, mas mesmo com 24 mortes e uma criança que foi vacinada ter morrido, o aconselhamento continua a ser vacine-se, porque aparentemente a nossa segurança social não vai sustentar toda a gente no futuro. Por isso, vacine-se pela sua saúde económica. Será que é isso? Eu às vezes fico um bocado paranoico com estas coisas e depois obviamente que as pessoas... porque isto é um risco, isto é uma faca de duas lâminas, obviamente que temos que olhar pela saúde. A vacina é uma invenção excelente, mas será que está a ser usada como uma forma de manipulação que até nos leva à própria morte através de preocupações de saúde genuínas que todos nós temos? Isto é muito irónico e já o ano passado, por esta altura, passei um clipe exatamente da mesma natureza, com mortes, e o aconselhamento é sempre a mesma coisa. Há aqui uma indústria. Há aqui uma indústria a funcionar. Mas pronto, o que é que isso interessa na indústria? Vamos agora, sei lá, ouvir coisas que a União Europeia também tenta propagar, isto é clipes de mandar fora, no futuro, em 2020, em relação ao que é ser um Estado-membro. The EU has confirmed the introduction of the ETIAS, which will become operational in early 2020. ETIAS stands for EU Travel Information and Authorization System. All eligible travelers, regardless of age, that visit Europe from 2020 onwards will be required to obtain an approved ETIAS online prior to their departure. The new requirement for European electronic travel authorization, such as the ETIAS, is to strengthen EU border controls. Travelers will be required to complete an online application form that covers a range of biometric, travel, and security-related questions. The ETIAS application will then be electronically processed within 96 hours, and the authorization will be delivered by email. Travelers' data will be checked against European and international databases, including no-fly lists, to identify potential terrorist and criminal threats, will then be refused entry via the ETIAS. Travelers that fail to obtain an ETIAS will not be permitted to board a plane or cruise ship to an ETIAS member country. Visitors with a valid ETIAS will be available to travel to ETIAS member countries, which include popular European destinations such as France, Germany, Spain, Italy, and 18 other countries. For ETIAS news, launch updates, and travel alerts, visit etias.com. Por isso, não se esqueça de ter um perfil digital e uma conta de e-mail na internet com toda a sua vida exposta para poder viajar num futuro em 2020, que é daqui a um ano. Coitadinho do velhote.
aí no campo que não tem uma porcaria de uma conta de e-mail para ir visitar o neto que trabalha em França há anos. Não sei. O neto não. É, né? Pronto, que se lixe. Olha, diz lá boa noite ao people. Boa noite, pessoal. Pronto. Mas a visitar o filho do filho. É o neto. Yeah. Pronto. Mas lá estão eles a limitar a estas tecnologias biométricas ao nosso Big Brother, a nossa própria deslocação, porque a gente já nem consegue lá chegar por carro elétrico, e vamos lá ver se o avião também não é elétrico, porque eu não quero me despenhar no meio do oceano, porque de repente o nível da bateria desceu imensamente e a carga do avião é extra com tanta bateria a bordo. Mas, independentemente disso, mais aqui o Big Brother, mais o Orwell, mais um 1984, e pronto, e que mais podemos nós dizer? Mais clipes de mandar fora. As tiazinhas, eu vivo em Cascais, eu adoro isto do Vocal Fry. Eu por acaso tenho que começar a compilar clipes para vocês terem uma ideia do que é isto, mas está aqui um clipe de uma série um bocado a gozar com este tipo de discurso, que isto é uma forma de falar até não só das tias de Cascais, como a marxista cultural que tem a mania que sabe, mas não gosta de levar o remédio da sua própria doença. É fartado a rir. Vejam lá se atingem, porque isto é muito louco. What can I get you? I'd like a large coffee. Okay, so hot coffee. Hot coffee. Okay, room for cream. Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. No, it's not. I heard you talking a minute ago. I know you don't talk like that. Neither do you, because nobody actually talks like this. You choose to talk like this, and today I chose to talk like this. Pretty fucking annoying, isn't it? Why are you so rude, man? Just stop doing that. I can't help it. This is my voice. No, it's not. It's an affectation that annoying teenagers and rich people use to sound like they don't give a shit. Except you work in a coffee shop, so I know you're not rich, and you don't look like a teenager. Unless you're Eunice Kennedy Shriver, knock it off. So just because I talk like this means I don't give a shit? And what exactly am I supposed to not give a shit about? That's an excellent question to ask yourself in your actual voice. Excuse me. Some of us would like to order. Fucking You're a total dick, man. There you go. Good. You're talking. Uau! Isto realmente, o Vocal Fry é muito fixe. E quanto mais tipo opinativa a pessoa aparecer na televisão, isto é um fenómeno que está a ser tendencioso entre as tias. Eu quero vos dizer que eu já recebi o grande chefe de Estado, o pós-orgia e o Botox na minha cara. Por isso, isto está a ser o máximo. Mas, agora só para dar mais assim umas calinadas mediáticas, esta aqui é fartada a rir. Os mídia a queixarem-se do briefing com um briefing. Isto é a palavra a googlar já imediatamente. Não é um Q&A, é um briefing. Eu vou-vos dar um ponto de situação, não é perguntas. Mas os mídia e os repórteres são tão, já perderam uma noção da semântica e do significado das palavras tão grande que têm que criticar o Trump de qualquer maneira, e isto do briefing é espetacular, porque de repente a revolta toda veio do ponto de vista de nem sequer sabem, estão a pôr a sua ignorância na linha da frente por não saber interpretar a palavra do qual participaram num briefing, que não era um Q&A. You're not taking any questions at all. All right. That was the first briefing room appearance of President Donald Trump. So significant for that factor. However, he did not take questions. I want to discuss this with my panel. We saw him with members of this union, the National Border Patrol Council, which endorsed him during the campaign. So these are current and retired Border Patrol agents, right? These represent Border Patrol agents. It's not the Border Patrol, it's a union, just to be clear. And he has them behind him, but it's just pulling the spotlight back to the White House and to his point of view, but he didn't even take questions. No, and it doesn't really explain. I think if the Democrats can make their point, and they presumably can with Speaker Pelosi there, they'll just say, fine, let's have this. We have a continuing resolution for the Department of Homeland Security for a month. We will debate the border issue. Meanwhile, we have these 6 other agencies of the federal government that you are closing down and holding hostage, and we're willing to pass bipartisan appropriations bills for those. I think it's a very hard argument for Republican senators to resist. As I said before, Donald Trump can resist it by not addressing it, right? It's just, here are these Border Patrol guys, and we need a wall. Thank you. To be clear, this is basically this is a stunt. I mean, this isn't a briefing. So we thought there was billed as a last-minute briefing. That was not a briefing, right? A briefing is questions.
Não, man, um briefing não é questions. Absolutamente errado. E depois ainda dizem uns aos outros, right? Que estão na dúvida? Né? Man, ou dizes ou não dizes, meu. Não é uma pergunta, meu. Mas lá está, isto são tipo os democratas e o que é que eles andam a fazer? Como é que anda a Casa dos Comuns? Será que eles andam a recompensar realmente a competência? Daí termos estes exemplos de pessoas que nem sequer sabem o significado das palavras a queixarem-se após um briefing. The House also voted to create a new select committee on climate change to ban discrimination based on sexual orientation and gender identity and to allow lawmakers to wear religious headwear on the House floor. That change will impact Ilhan Omar, a Somali-American Democrat from Minnesota who wears a hijab. Meanwhile, Washington State Democratic Congressmember Pramila Jayapal said Thursday she's been given the green light by Democratic leaders to hold hearings on whether to create a federal Medicare for all single-payer health care system by lowering the age of Medicare eligibility to 0. Both the House Rules and Budget Committees are expected to take up the issue. And Democrats are pledging to use the power of subpoena to investigate President Trump, the Trump Organization, and his cabinet. New York Congressmember Gerald Nadler, who now chairs the House Judiciary Committee, said this week he may subpoena acting Attorney General Matthew Whitaker over his role in seeking to derail Special Counsel Robert Mueller's investigation. O que é que nós ouvimos aqui? A componente democrática está-se a transformar numa palhaçada sentada nas cadeiras do Senado. Meu, isto é absolutamente ridículo. Usem hijabs, venha tudo e mais alguma coisa. Vária representação. Ninguém ouviu falar nada de competência em relação aos membros que têm o assento. Não. Nós queremos é diversidade cultural. Mas venham nus. Que se lixe. O que é que interessa a competência? Mas qual é o objetivo? Qual é o plano? Derrubar o Trump? Abrir uma investigação? É logo. Mas é que nem sequer... Eu não percebo. Diversifiquem-se à vontade. Mas quer dizer, pelo menos mostrem-me algum tipo de competência antes de irem fazer uma palhaçada, uma parada gay de um sítio de respeito e de política que está a ser exercida a nível mundial. Porque a influência deles é grande. É o império. Mas não. Isto é a palhaçada que eles querem. Tudo maluco, tudo maluco. E vamos ouvir mais malucos. As the government shutdown moves into its 14th day, with 800,000 federal workers either being forced to work without pay or on furlough, and they won't be paid, we go now to Capitol Hill, where we're joined by Democratic Congressmember Judy Chu of California. She's the chair of the Congressional Asian Pacific American Caucus. Congressmember Chu is also a member of the Committee on Ways and Means, along with Democratic Senator Jeff Merkley of Oregon. She's introduced the Shut Down Child Prison Camps Act. Her recent piece for the Pasadena Star-News is headlined, Shut Down Trump's Child Prison Camp. Congressmember Judy Chu, welcome to Democracy Now! Congratulations on your swearing in yesterday, along with the most diverse Congress in U.S. history. Your thoughts being in that room and the comparison of the diversity in color, religion, ethnicity, sexual identity on the part of the Democrats versus the Republicans. Oh, it was just so incredibly exciting to be there with the now majority in Congress. You could see the stark difference just when you entered the room as the proceedings started. And that is on the left side of the room where the Democrats sit. There was tremendous diversity. We have a record number of women in Congress. Now there are over 100 women in Congress, but most of them are on the Democratic side. But there is also tremendous diversity. We have the greatest number of Latinos, African Americans, and let me also say, we have the greatest number of Asian Pacific Islanders elected to Congress now. We have gone from 18 to now 20 Asian Pacific Islander members of Congress. But it is so exciting that we have now the first 2 Native American women in Congress and the first 2 Muslim American women in Congress. Mas o que é que foi afinal aqui discutido? O tópico começou com a construção do muro e o Trump e não sei o quê. Mas e depois o que é que vem este populismo inteiro do multiculturalismo de assento de influência a nível mundial por cada operação que o ego lhes traz para cima como política dentro deste marxismo cultural que aceita toda a babuzice psicológica que orienta toda esta sociedade que nos rodeia.
em termos opinativos, de uma forma muito forte. Mas o que é que foi aqui argumentado afinal? O leque das cores dentro daqueles assentos em relação à oposição. Mas nós ouvimos alguma coisa prática? A gente não ouviu nada, só ouvimos palmadinhas nas costas que, independentemente de qualquer tipo de competência que seja atribuída, nós não ouvimos nada em concreto em termos políticos e de importância relevante ao cidadão que vota e sustenta estes parasitas sociais. É só isso. E pronto, e então assim para despedir, já estou mesmo a ficar sem cultos finalmente. Vamos ouvir este, que eu nem faço ideia o que é, mas provavelmente mais parvoíce. The former executive editor of the New York Times, Jill Abramson, criticizing that newspaper in her upcoming book, calling the Times news coverage unmistakably anti-Trump. Let's bring in Howard Kurtz, Fox News media analyst and host of Media Buzz. She's not going to be making a lot of friends among her former colleagues at the New York Times with a lot of what she has to say in this book, Howard. Absolutely not, John, but this is an extraordinary rebuke by Jill Abramson, the former executive editor, as you say. And she not only calls the news coverage unmistakably anti-Trump, she says the younger staff there, the woke staff members, as she puts it, are so concerned about what they see as the dangers of Trump's presidency that they want to throw out the old journalistic standards. She also says that given the paper's mostly liberal audience, there's a financial reward for the Times in running so many stories about Trump, almost all the negative, and that is soaring traffic. E pronto, e vamos ficar por aqui. Obrigado, George Soros, pela vossa tendência. Obrigado por alguém escrever um livro sobre o óbvio. E obrigado por os mídias continuarem a cometer o mesmo erro para dar mais firmeza às opiniões que nós praticamos. E obrigado a todos que também me tiveram a ouvir até ao fim. E até ao próximo podcast. Tudo bom, paz para todos e um ótimo 2019 para todos. Até à próxima.